tá bom. Acho que agora está a gravar para você depois rever. Por exemplo, esse é o programa que a gente vai desenvolver, que é um sistema de banco, tipo gestão de banco bem simples, em que você tem algumas contas já definidas, ok? E aqui, quando você inicializar, tem que fazer a autenticação. As contas que eu mencionei há pouco, em que você tem conta 1001 com a senha 1234, tens conta 1002 com a senha 5678 e tens conta 1003 com a senha 00, ela já existe. Então, só vir aqui fazer 1003, ok, com uma senha errada, ele vai dizer aí senha errada e vai contar o número de tentativas que você tem. Então, se eu meter 1003 ou 1001 com a senha 1234, ele vai acessar o menu. Esse seria o menu principal, ok? E a partir desse menu principal, você pode, deixa eu ver, acho que fica melhor assim. Com o menu principal, você pode clicar a opção 3, que seria consultar, e ela aparece aí os dados da pessoa, no caso que seria o número da conta, o titular e o saldo, ok? Você tem um saldo de 500. Se eu tentar fazer um levantamento de 600, não vai ser possível. Por quê? Porque você tem um saldo muito inferior ao que você deseja. Então, se eu, por exemplo, fazer de novo o levantamento e escolher, por exemplo, 400, já é possível levantar, ele diz valores levantados com sucesso. Se eu consultar, eu vou ter apenas 100 na conta, porque eu tirei 400. E se eu escolher a opção depositar, eu não adicionei nenhum limite no depositar, você pode depositar quanto você quiser, então eu vou depositar uns 800, ele vai mostrar aí depósito feito com sucesso. Se eu consultar, ele vai mostrar que você é 900. Então, essa seria a ideia do básico do aplicativo que você vai pensar em desenvolver. E por acaso até você estava aí, eu acredito que estava aí muito bem. E as mesmas ideias que você já fez foi as mesmas que eu fiz. Não mudou muita coisa. Ok? Hum. Não, complexo não. Eu vou. Deixa eu ver se consigo. Eu já vou abrir aqui, vou fazer de novo. Vou clicar aqui em novo projeto só para. Eu já fiz, ok? Não é diferente do que você já fez. Então, vou clicar em um novo projeto, por exemplo. Vou vir aqui em console e next. Vou escolher o C. Ok, banco e vou salvar. Ok, ele abriu aqui um novo projeto, que é esse que está aqui, o main. Ok, então ele começa aí com um básico que a gente já conhece, que é um print. E se a gente quiser executar, é só vir aqui e executar. Ok, seria mais ou menos isso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem dois menus. Um menu a gente vai ter, por exemplo, eh, a gente já sabe, né? Vai ter, por exemplo, aí menu principal, depende de como você vai escrever, ok? Principal. E vamos ter as opções. Opção um, levantamento. Opção 2, depósito. Opção 3, consultar. E opção 4, sair. E depois vamos mostrar uma mensagem aqui a dizer escolhe uma opção. Ok? Para ele ter a oportunidade de escolher aí uma opção. Aqui no nosso, a gente vai ter a parte da inicialização, porque o método main é o ponto de início do projeto. Ok? Então, podem te perguntar o que é o método main. O método main é o ponto de start, ou o ponto de inicialização do projeto em C, em C++ e em Java também. Ok?
todos eles usam o método main para poder iniciar. E aqui você vai definir as variáveis para serem globais. O que significa uma variável global? Uma variável que é possível ser vista dentro do corpo do projeto todo. Então, você tem aqui chaves. Se você definir uma variável aqui, significa que essa variável é local, quer dizer que só é visível dentro desse corpo das chaves. Mas se você colocar aqui, quer dizer que é uma variável global, que é visível dentro do projeto todo, nesse caso daqui do corpo dessa página toda. Então eu vou ter um int, eu posso vir fazer um const, que significa constante, significa que eu não consigo mudar. Ok? Constante quer dizer que é um valor que não pode ser mudado. E quando você cria uma conta, normalmente você nunca consegue mudar o número da conta, porque aquele número da conta é como se fosse o número de identificação para sempre. Ok? Então você não tem como mudar. Então aqui eu vou chamar número de contas, ok? Que eu estou a definir como um constante e quer dizer que você nunca vai mudar. Estou a dizer que é um array e aqui estou a inicializar o meu array. Vou inicializar com valores para default ou de valores padrão, ok? Então estou a dizer que as minhas contas vão ser 1001, 1002, 1003. E aqui eu posso fazer um const. As senhas não preciso meter como constante, porque as senhas podem ser modificadas, ok? Talvez eu depois adicione uma opção que permite mudar a senha. Então pode ficar só o int. Então senha, contas. E aqui eu vou definir a senha de cada um. Por exemplo, vou dizer que a primeira vai ser 1, 2, 3, 4. A segunda vai ser 5, 6, 7, 8. E a terceira pode ser 0, 0, 0. Ok? E aqui vou definir o saldo, que vai ser saldos, por exemplo. E aqui eu vou atribuir o saldo padrão de cada usuário, se eu quiser. No caso, eu vou dizer que o primeiro pode ter uns 400, ok? O segundo vai ter 500 e o terceiro vai ter aí uns 700. Então, seria desse jeito que eu ia definir os valores padrões de cada conta, ok? E já a parte do titular, isso fica um pouco já no critério da pessoa. Você pode vir fazer um char, nome do titular, ok? O nome, o titular, pode ser titular. E aqui ele vai receber, você pode definir inicialmente como valores padrão. No caso, por exemplo, eu vou dizer que aqui vai ser a Aurora. Ok, aqui vai ser, o titular 2 vai ser Francisco. E o titular 3 vai ser Quitumba. Ok, então são os nossos usuários que a gente definiu para começar o nosso sistema. Então, quando ele inicializar, a primeira coisa que ele vai apresentar aí é um bem-vindo ao menu, ok? Para você fazer a senha, o cadastro de senha. E para isso, eu venho aqui e vou definir uma variável do tipo tentativa, para poder dizer quantas vezes você já tentou inserir a senha. Por padrão, a gente vai definir que só pode ter 3 tentativas. Então, eu vou usar o método do while, que significa faz enquanto. Então, ele vai perguntar, ele vai tentar verificar se a senha é diferente de 3. Ok? Então, enquanto a senha não for diferente de 3, o método vai continuar, ou o loop vai continuar a executar. E aqui você põe um print de uma mensagem a dizer, no caso, né? Bem-vindo ao nosso banco. Ok? E depois você vai adicionar um outro print a dizer para informar a conta dele, né? Informe a tua conta, ok? Ou o número de conta, no caso. O número de conta. Ele vai informar o número de conta. Você passa aqui um scanf. Você também já conhece isso. E aqui vamos chamar uma variável temporária que a gente vai criar. Vai ser o int
número de conta logado, por exemplo, e aqui vai ser o int senha logado. E aqui a gente vai chamar essas variáveis. Vou chamar o número de conta e aqui eu vou chamar depois a senha. Uma vez que eu já tenho o número de conta e senha, é só fazer a comparação. Então, tenho aqui senha, ok? Informe a senha da conta. Ele vai informar aí. Quando ele informar esses dois valores, a gente vai fazer a comparação. E a comparação seria o quê? Você vem para aqui e vai definir um i para poder iterar, ok? E aqui você vai dizer um for para poder controlar o loop. Você vai dizer i é igual a zero, o i vai ser menor que 3 e aqui o i vai incrementar. Dentro do loop é só vai dizer se o número de conta, por exemplo, que você definiu lá em cima, como é que é o nome da variável global? Número de contas, ok? Na posição do i, nesse caso o i começa na posição 0, é igual ao número de conta que foi inserido pelo usuário, vai fazer uma comparação se os dois números são igual e vai verificar, no caso, se essa condição for verdadeira, vai executar outra. Se essa já for falsa, ele já não vai executar. E vai chamar senha, ok, das contas, na posição de i é igual à senha do usuário logado. Se isso for verdade, é que ele vai chamar o menu e o menu vai receber o i, quer dizer, vai receber a posição que está certa, ok? Então vai ser desse jeito. Caso contrário, aqui ele vai mostrar um erro, no caso vai dizer, por exemplo, senha errada, porque ele vai iterar 3 vezes, aqui ele vai fazer isso 3 vezes, então vai verificar que nenhum deles está certo, então vai mostrar aqui a mensagem a dizer senha, não, número ou senha inválida. Tenta novamente. Pode ser, por exemplo. E aqui você mete o número de tentativas que ele já fez. Nesse caso, ele fez uma tentativa. Aí vai chamar tentativa mais 1, porque tentativa começa com 0. Então, seria desse jeito aqui, para você ter a execução do menu principal. Vamos lá ver se vai funcionar. Ok? Aqui, aqui a gente vai pôr em comentário. E aqui a gente vai chamar um print, dizer logado com sucesso. E aqui vamos pôr ponto e vírgula no fim. Vamos executar, vou tirar isso aqui para não rodar com erro. E vamos lá ver. Compilar. Deu erro. Aqui faltou vírgula. Primeiro valor, segundo valor e terceiro. Ok, compilou com sucesso, a gente vai executar para ver como é que ficou. Ok, inicializou aí. Tá demorado. Oh, demorado, demorado. Ok, agora sim. Faltou uma mudança de linha, né? Aqui um barra N. Aqui. Uhum.
e ele vem aí a pedir o número de contas. Se a gente inserir o número de contas que não existem, no caso, ele vai mostrar aqui tentativas inválidas. Hã? Acho que seria aqui. Vamos parar e ver como é que vai ficar. Vai demorar muito, não? Ok. Bem-vindo ao nosso banco. Informe o número de conta. Então, vou pôr uma conta que não existe, por exemplo. E senha também que não. Ele vai dar aí inválido. Se eu fazer a mesma coisa, ok. Estou a colocar agora contas que existem, mas com senhas inválidas. E ele vem aí inválido. Se bem que faltou uma coisa aqui, faltou incrementar a tentativa. Fazer isso. Para ele incrementar. E se você não incrementar, ele vai ficar num loop. Sempre. Uhum. Vamos lá ver de novo como é que faz. Então, eu vou colocar contas que existem, mas com senhas inválidas. Ok. Já aqui. Ok, agora eu vou colocar conta correta. Conta 2, a senha é 5, 6, 7, 8. E ele vem aqui logado com sucesso. Quer dizer que funcionou. Não, ele apareceu porque apesar de você ter logado com sucesso, o loop ainda continua. Aqui você ia ter uma interrupção em que ia aparecer o menu, em vez dele continuar o fluxo, ia ser direcionado para o menu de cima. Ia ser direcionado aqui, então ele não ia continuar o fluxo que seria aparecer aqui essa mensagem. Ia ser direcionado para o menu aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer um VoIP, menu, ok? E aqui dentro do menu chamar um print com um retorno, por exemplo, print no caso. E aqui chamar essa mensagem que a gente escreveu aqui, vou pôr dentro do printf, ok? Tá. Vamos chamar tudo em mesma linha para é impossível que vai complicar, né? Vamos fazer assim, para ficar mais fácil, com prints diferentes. Aqui eu vou ter um print F. Vou chamar o menu várias vezes, eu vou chamar o print várias vezes. E aqui eu vou passar, sim. Aqui é a opção 1, aqui é a opção 2, aqui é a opção 3 e aqui é a opção 4. Ok, depois tem o último que é escolher uma opção. Vai ser desse jeito aqui. Então, tenho esse menu. Esse meu menu, eu posso ter aqui uma variável chamada opção, que permite escolher qual opção você está a desejar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu vou colocar isso dentro do while. Ok? Então vai ficar minimamente desse jeito. Se ele, vamos tentar
verificar como é que podemos fazer. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou fazer uns, vou receber o valor a partir do teclado, ok? E aqui eu vou chamar a variável opção. Vou verificar se opção é diferente de vazio, ou diferente de 4 no caso, porque o 4 seria a opção para sair. Então, quando ele notar que é 4, vai ver, não, não é diferente, é igual. Porque para ele voltar a executar, essa condição tem que ser verdadeira. Se isso for falso, ele para. Então, ele vai notar que aqui é 4 na opção, e aqui também é 4, e vai dizer que não bate certo, porque aqui ele espera que não seja 4, seja diferente, para ser verdade. Então, seria minimamente desse jeito aqui. E aqui você ia aplicar o que você já fez, que é o switch, passando opção. Então, e aqui você ia dizer, caso, ok, caso 1, vai mostrar aí um print a dizer levantamento. Ok, vai mostrar aí um levantamento. Depois aqui vai aplicar um break para ele parar, senão ele vai passar também nos outros casos. Ok, e aqui vai ter caso 2, vai ter um print e vai ser depósito. Depois vai ter caso 3, ok, e aqui vai aplicar consultar. E o caso 4 vai chamar um método chamado sair, em inglês, que é esse que está aí, exit, ok? Que é um método que significa parar. Se você acionar uma opção que não está disponível no caso, vai chamar em um print, e nesse print vai dizer opção inválida. Ok? Porque você acionou um case que não está disponível. Seria desse jeito aqui que você ia ter, e assim você já terminou o projeto. Uhum. Vamos tentar ver como é que está nesse momento. Vou executar. Ok, aqui ele espera um argumento. A gente vai pôr 0. E depois tem um erro de... Sim, aqui. Faltou ponto vírgula. Ah, não, é 0 porque ele espera um argumento nesse método aqui. Aqui esse método de sair, que é tipo como se fosse você parar o sistema forçado. É como se você tivesse vindo aqui nesse botão e abortar. Então ele espera um argumento, quer dizer, espera um valor por defeito. A gente criou o nosso método aqui. Esse que a gente criou aqui é o nosso método, não é isso? Esse nosso método não foi inicializado nenhum parâmetro. Tipo, as variáveis que você define aqui dentro são chamados de parâmetro. Então eu posso vir aqui e definir parâmetro, ok? Então, se eu definir parâmetro desse jeito, definir um parâmetro, se eu tiver que chamar o método main, eu tenho que informar o parâmetro do método. Então, por exemplo, eu chamei o método aqui. Então, eu passei um valor dentro dele. Se eu não passar um valor aqui, ele vai apresentar erro, porque ele espera algum argumento ou algum parâmetro, ok? Então, por exemplo, eu estou assim, estou a dizer que ele não tem nenhum argumento por dentro, quer dizer que ele não recebe nada, ok? Mas se eu vou, por isso é que, não, por isso é que colocamos o i. O i, na verdade, é erro porque ele espera algum argumento. Por quê? Porque o i é mais ou menos o ponto ou a referência que nos diz qual é
a posição do usuário que conseguiu fazer o login. Por quê? Porque nós temos aqui dentro contas, não é isso? E as contas têm index 1, ou posição 1, posição 2, posição 3. Isso normalmente tem mais a ver com array. Já quando você entende de array, você tem que saber que os arrays começam com posições. Ok? Então, eu preciso saber qual é a conta que fez o login. E para mim saber a conta que fez o login, eu preciso saber somente quem, se é o 0, se é o 1 ou 2. Ok? Então é por isso que eu aqui estou a chamar podia chamar até index, por exemplo. Preciso saber qual é a posição, o index que fez o login. E eu preciso saber aonde. Aqui, porque aqui eu começo a contar. Quando ele conta zero, ele vai começar a conta zero, vai verificar se a senha está certa, não é a conta zero. Vai ir para a conta 2, vai verificar se a conta 2 a senha está certa, não é. Vai verificar a conta 3. Se verificar que a conta é 3, ele vai pegar o valor que veio aqui do i, ok? E assim eu vou receber esse valor. E a partir daqui eu consigo saber, porque eu estou a receber o valor aqui, qual é o usuário que logou. Se é este, ou este, com base no index. Quando você define um array, o array tem index. É tipo quando você escreve o teu nome, Aurora. Então, se você escrever o teu nome, o teu nome tem posições. Tipo, aqui o teu nome é completo, mas você sabe que o A está na posição 0, o B está na posição 1 e assim sucessivamente. Eu acredito que você já viu isso. Ok? Então é mais ou menos essa a ideia. Porque se eu vir fazer um printf e no printf, por exemplo, chamar só um caractere e nesse caractere representar o teu nome na posição 0, ele só vai representar o A. Se eu chamar na posição 1, vai representar qual o valor que vai representar? Se eu imprimir isso que está aqui, qual é o valor que vai apresentar? Com base no teu nome. Ok? E se eu chamar o 4? Ok? Acho que não. 0, 1, 2, 3, ok, e assim sucessivamente. E se eu escolher o 8, vai acontecer alguma coisa. Erro, por quê? Ok? Porque você está tentando acessar uma posição que não está disponível. Então vai retornar erro. Então, com base nisso, a gente consegue ver aqui. Por exemplo, a gente vai tentar executar para ver como é que está nesse momento, se está a correr bem, se não está a correr bem. Ok, compilou com sucesso, vamos lá ver agora. O menu vai aparecer tudo junto, não metemos aí as... Vou logar com uma conta válida. Ok, tá aí o menu. Ok, então é só colocar aqui /n. Uhum, ok. E aqui a gente ia fazer /n, 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 /n. E aqui a gente só dá um espaço. E ia ser minimamente desse jeito. Vamos parar e executar de novo. Ok. Vamos meter uma conta que existe.
ok? E já aparece lá um menu mais personalizado. Escolha a opção número 1, levantamento, opção número 2, depósito, opção número 3, consultar, e a opção 45, o que vai aparecer? Ok, opção inválida. Se eu escolher 4, ele vai para o sistema, ok? E aí a gente já terminou. Aqui é só aplicar a lógica. Por exemplo, essa primeira lógica aqui seria o quê? Como é para levantar, eu vou vir aqui e vou precisar saber o valor que a pessoa quer levantar. E aqui vou perguntar, qual valor você conseguiria levantar? Qual valor gostarias de levantar? Uhum. E aí a gente vai fazer uma pergunta para o indivíduo. E aqui a gente adiciona um. Podemos criar aqui menus separados, isso também poderia ser um menu, ok? Poderia também ser um menu, mas eu não vou fazer isso para não deixar mais complicado ainda, ok? Mas isso aqui poderia também ser um menu, só um menu chamado levantar. Poderia vir aqui e fazer um VoIP e um menu chamado levantar, ok? E fazia todo o papel disso que está aqui. Vinha para aqui, chamava o levantar, perguntava qual é o valor que ele quer levantar, definia variáveis int valor, ok? E aqui chamava o scanner, ok? Perguntava o valor, no caso, e depois fazia o desconto. Como é que eu vou fazer o desconto? Preciso saber qual é a posição da conta que eu tenho que descontar. Então aqui eu vou chamar int, ok? Index, tipo a posição da conta. Só chama index, mas você pode chamar de posição da conta, ok? E a partir daqui você consegue saber. Então isso vai saber o saldo que você tem, ok? Mas tem que primeiro verificar se o saldo é maior para você poder fazer o levantamento. Você não pode fazer um levantamento se saber se não tem saldo na conta. E aqui o valor não pode ser do tipo inter, tem que ser double, porque eu posso levantar valores com vírgula. Ok? Então, como é double, eu tenho que mudar. Vou meter desse jeito aqui. Quando é double, a referência é essa. Ok? E aqui eu vou fazer. Se o saldo na posição do index, quer dizer, na posição do usuário que está logado, ele vai saber já que não, essa é a conta do fulano, for maior ou igual ao valor que foi digitado. Então, ele vai fazer uma comparação se são iguais ou não. Se o saldo que ele tem na conta é maior que o valor que foi digitado ou é igual, quer dizer que ele pode levantar. Então aqui eu vou dizer saldo na conta que ele tem, no caso, ok? Vai receber o mesmo saldo, ok? Menos o valor que ele digitou. Seria minimamente assim, ok? Isso também pode ser representado dessa forma. É a mesma coisa. Poderia fazer desse jeito que eu estou a escrever embaixo, que seria mais igual ou menos igual valor. As duas coisas é a mesma coisa. É só escrever de forma diferente, mas quer dizer a mesma coisa. O de cima e o de baixo é a mesma coisa. Mas eu vou deixar o de cima porque o de baixo ainda é complicado para muita gente. Então, estás a dizer, eu tenho quanto? Tenho 500. Então, vou verificar se 500 é maior ou igual a 100, que é o valor que o usuário digitou. Se o 500 é maior que 100, então ele vai pegar, vai descontar no 100. Então, no 100 vai descontar, ou no 500 vai descontar o valor que você digitou. E aqui você vai mostrar uma mensagem a dizer, operação realizada com sucesso, levantamento com sucesso, ok? Caso contrário, você vai dizer, vai mostrar aí a mensagem a dizer saldo insuficiente. Ok, então, saldo insuficiente.
mais ou menos assim. E aí resolveste. Quando você vir para aqui, só basta chamar o teu levantamento. Vens aqui no teu menu, vai chamar levantamento, que é o que você criou, e aqui vais passar a posição da conta que você quer fazer o levantamento. Esse todo o código que a gente fez aqui, poderíamos fazer aqui também, ok? Só criamos funções para poder definir as responsabilidades. Você já sabe que não, quando eu precisar mexer no levantamento, venho aqui no meu método ou função de levantamento, ok? Isso aí, mas isso já é um nível mais, quando a pessoa já começa a crescer, mais maduro, então a pessoa vai separando por responsabilidades, mas inicialmente você pode fazer tudo na mesma linha. Esse método poderia não existir e fazer direito. Eu vou depois apagar e vou mostrar como é que vai ficar. Ok, temos aí, vamos começar. Vou pegar na primeira conta, na terceira no caso. Ok, vou clicar em levantamento. Ele vai perguntar qual é o valor que você gostaria de levantar. Esta é a conta aqui, ele tem um valor de 700. Se a gente vier aqui, ele tem um valor de 700. Então a gente vai definir que queremos levantar um valor superior, 800. Quando a gente tenta levantar um valor superior, o que ele vai dar? Aí já congelou aí. Já congelou, já deu erro. Então a gente vai vir. Podemos fazer o seguinte: vemos aqui, em vez de ser vamos pôr um int, ok? E aqui vamos adicionar um retorno zero. Vamos ver se vai dar algum erro, ok? Se não tiver a passar, a gente pode passar diretamente aí no switch case, aqui diretamente. Vamos abordar, salvar, ok. Ok, ele está sempre a dar erro. Vamos tentar verificar o motivo do erro. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no... Normalmente quando eu uso o VoIP, eu vejo sempre que ele me congela. Ele vem sempre esse... Mas aqui tem um... Definir todos. Aqui vou pôr um retorno também, para ver. E vamos lá ver de novo. E pode ser que o erro esteja aqui. Mas acho que aqui, olha, o erro está aqui. Faltou... Faltou aquele símbolo de I. Eu acho que seja isso. E vamos lá. 1003.000. Ok, aqui tem que se verificar. Isso não está certo. Levantamento. E eu vou tentar levantar 800. Saldo insuficiente. Agora, se eu escolher de novo a opção, escolher, por exemplo, 600, levantamento com sucesso. Quer dizer que está a funcionar. Sim, da senha que não está certo. Ele tinha que bater corretamente. Ok. E aqui, acho que o, o depositar, em vez de ser menos, é só adicionar aqui o mais. Ok? Que seria copiar a mesma coisa que está aqui. Posso, o erro não estava aí. Posso copiar o que está aqui e vou chamar de depositar. E aqui vou colocar
um mais e posso remover esse if. Eu não estou a definir nenhum limite para quando você vai fazer depósito. Normalmente as contas têm limite, você tem um limite de depósito, ok? Se você tiver a depositar um valor muito alto, algumas contas não são permitidas, mas isso aqui não vem o caso. Então aqui podemos depositar o quanto quiser. Depósito com sucesso. E aí funciona. Agora a parte de consultar, é só você vir aqui para um print na opção aqui, tens um print. Aqui eu vou chamar de depósito, ok, com index. E aqui no consultar a gente pode chamar diretamente aqui o print, ok? Mas ou podemos criar também uma variável se quisermos. Podemos vir aqui fazer um void consultar recebendo index, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos chamar um print, mas antes de chamarmos um print, vamos definir uma variável para saber o titular. Então vai ser um char titular, ou pode ser nome para ficar mais fácil. Vai receber, não, fica só assim: titular igual a 10, não vai receber nada. O que a gente vai fazer? Se o index for igual a 0, ok? Já sabemos que o titular dessa conta é a Aurora, não é isso? Se for igual a 2, vai ser o Francisco. Se for igual a 3, é o Kitumba. Então aqui a gente vai chamar uma biblioteca que é para trabalhar com valores do tipo string. Você definiu aí, ok? Uhum. Então, essa biblioteca aí do string. E aqui a gente vai chamar o método copiar, ok? Eu não me lembro muito bem como é que é o nome dos métodos desse cara, porque eu já não escrevo com C há um bom tempo. Tá aqui. É esse aqui. Copy. Então vou vir aqui, vou chamar o copiar, passando a variável que eu quero que seja passado o valor, que é o nome, e aqui é o titular. Por que eu estou a fazer isso? Para quando eu vir para aqui no fim e apresentar um print F, vou dizer dados da conta, ok? Dois pontos, e vou fazer barra N, e aqui vou mostrar número de conta, ok? Dois pontos, eu vou chamar um número de conta, que é inteiro, depois fazer um barra N, vou chamar o titular, dois pontos, e vou chamar o S, ok? E depois eu vou dizer o saldo da conta, né? Pode ser saldo, dois pontos, e aqui vai receber o valor da conta. Vou pôr desse jeito aqui, para ele só retornar duas casas depois da vírgula. E aqui eu vou chamar, primeiro vai ser o número de conta, então vou chamar contas, ok? Ou chamar número de contas, ok? Na posição do index, quer dizer que ele vai apresentar o usuário que está logado. Depois eu vou chamar o nome, ok? Porque eu já sei que aqui o nome foi passado da forma correta, ainda vou ter que reajustar. E depois eu vou chamar o saldo na posição do usuário logado. E isso aí é mais do que suficiente para ele apresentar o usuário que está logado. Vou vir aqui e vou fazer. Se se o index for igual a 1, ok? Vai fazer a passagem do titular 1, ou do titular 2 no caso.
que é o Francisco. Se não, vai fazer o titular do 30, que é o último. Seria desse jeito que está aqui. E aqui, onde tem o print consultar, a gente pode remover e chamar consultar. Passando index. Seria desse jeito. Mas eu depois vou apagar todos esses métodos, porque eu sei que às vezes trabalhar com método pode ser um pouco complicado para muita gente. Ok? Isso aqui é só copiar. Esse aqui é só para copiar. Ele pega o valor que está aqui e passa para esse. Ok? String copy, acho que é assim. Passar um valor para o outro. Sim, então vai pegar no valor que está aqui e vai passar para esse. Você, quando definiu aqui o nome, você só definiu sem definir um valor. Então, com base no index que ele tem, esse index veio da onde? Que é o valor que veio daqui, ok? Quando você fez o login. Então, com base no número que dá do usuário que ele logou, ele vai verificar. Se for 0, já sabe não quem é. Se for 1, é o Francisco. Se for 2 ou 3, é o Kitumba. Ok? E ele vai copiar o valor que está aqui, vai passar no nome, porque a gente quer apresentar o nome desse usuário. Ok? Porque a gente chama aqui o titular, não? E aqui a gente precisa passar esse nome. Deu para entender? Ou ficou um pouco com dúvida? Não, mas como isso está a ser gravado, depois você pode assistir se você quiser várias vezes. Ok? Então vou logar com a conta do Francisco, que é 432 ou 5. Aí loguei. Se eu clicar na opção 3, consultar, ele já sabe que não é o Francisco. Vou clicar a opção 1 e vou fazer levantamento de 500. Levantei com sucesso. Só consultar, ele tem 0, porque a gente tirou 500. Se irmos em levantamento e tentar levantar 10, é insuficiente, porque não tem nada. Vamos em depósito e vamos depositar 400 e consultar, está lá os 400. Então, essa seria a ideia do trabalho que eu pedi. Não, bem simples, bem simples. Bem simples. Simples, simples, simples. Não, esse é simples, ok? Então, agora vou fazer o seguinte. Por exemplo, se eu não quisesse definir aqui esses métodos, esses que estão aqui, eu poderia muito bem vir remover e vir simplesmente aqui copiar do partido double e colar. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. Depois era só organizar e ele ia funcionar da mesma forma. Ok? E a mesma coisa poderia fazer com os outros. Ok? Ia ser desse jeito. Ok? Tá bom. Vou disponibilizar esse código lá no Git. Eu queria saber se sobrou alguma dúvida, quais foram as dificuldades, os pontos que você não conseguiu chegar lá, ok? Quais são os pontos que você conseguiu chegar? Tá bom. Então, na próxima vez que a gente tiver que voltar a estudar, você primeiro vai ter que me explicar o que poderia dizer cada linha faz. Então, começando daqui, o que é, o que é, o que é, o que é. Depois eu vou para o menu principal. O que é o menu principal? Essas variáveis estão aqui. O que está acontecendo aqui? Depois vai ir para
para o outro menu e me explicar. E provavelmente amanhã eu te mando uma mensagem para você ter que ficar com uma outra tarefa para que na próxima a gente já tenha um outro projeto para trabalhar. Ok, eu vou mandar um outro projeto para você, mas acho que eu vou mandar na sexta-feira para te facilitar, para não ficar muito. O Git? Não, o vídeo você pode acessar o meu canal, vou deixar lá no meu canal. Vou te passar o link pelo WhatsApp. Ok. Dúvidas aqui é que. Foi fácil, não? Tá bom. Eu acho que isso é uma questão de prática. Isso é uma questão de prática. Ok? Voltar a rever os conceitos básicos. Muitas das vezes, quando você não tem os conceitos básicos, você não consegue entender por que que a pessoa fez isso, por que que a pessoa fez aquilo. Você só vê a pessoa fez. Isso muitas das vezes só acontece quando a pessoa não tem um entendimento básico da linguagem. Então, eu acho que posso indicar em algum vídeo para você ver, ou você pode tentar ver um vídeo no YouTube onde explica mais sobre os conceitos básicos do tipo o que que é variável, tipo de dados, e estrutura de loop no caso, if, ok? Esses conceitos são extremamente importantes, porque quando você tem os conceitos fundamentais, os conceitos bem definidos, você consegue saber o porquê que a pessoa fez aquilo, porquê que a pessoa definiu isso, porquê que a pessoa. Yeah, muitas das vezes as pessoas só não conseguem definir porque talvez as bases não estão tão bem enraizadas. Ok, ok. Foi um prazer. Ok, qualquer dúvida deixa aqui no WhatsApp. Ok, yeah. Até já.